Aleluia, graça e paz, queridos. Bom, vamos estar dando início aí, né, a mais um capítulo desse curso que está sendo aí maravilhoso, está sendo um curso sensacional. Tenho ouvido bastante coisas bacanas, né, de vocês. Isso nos alegra muito, nos motiva. Vai deixando seus comentários aí nas aulas, o que você acha, tira suas dúvidas, que nós vamos estar respondendo você, tá bom? Hoje nós vamos estar iniciando aí, amados, falando sobre sonhos, né? Ainda dentro do módulo de intercessão, vamos estar aí falando um pouco sobre sonhos, porque é uma forma que Deus usa para falar conosco. Só que existe também muito misticismo dentro do sistema de sonhos, né? Muitas pessoas que elas têm um certo misticismo dentro dos sonhos, né? Ah, pastor, sonhar com isso significa o quê? Sonhar com aquilo significa o quê? Sonhar com aquilo significa o quê? Me lembro muito da minha infância, quando eu tinha o jogo do bicho, né? E aí eu sempre vi as pessoas comentando, né? Ah, eu sonhei com tal coisa, vai dar coelho. Ah, eu sonhei com tal coisa, vai dar vaca. Ah, eu sonhei com tal coisa, vai dar cabrito. Então, assim, é uma ligação, né, de sonhos e significados espirituais, sonhos e significados do mundo místico, né? E nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso, né, para desmistificar o sonho. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre a clareza, né, dos sonhos dentro da mente, né, do significado pela linha da psicanálise. O que é o sonho diante da psicanálise? Porque 80% dos nossos sonhos são comuns, são frutos da nossa mente, né? 85%. E uma porcentagem menor, sim, vai ter uma ação espiritual, outra aqui, outra ali. Mas isso não é corriqueiramente, isso não é o tempo todo. Né? Isso tem um propósito, tem um contexto espiritual, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam, pastor, sonhar com água. Sonhar com água significa o quê? Ah, sonhei com árvore, sonhei com floresta, né? Eu escuto muito isso, amado. Por incrível que pareça, a gente escuta muito isso. E é triste ver que eu acompanhei esses tempos atrás num podcast um pastor, né, uma pessoa que ela é muito famosa na interpretação de sonhos. E aí as pessoas vão dizendo, ah, eu sonhei com isso, o que significa? Ah, eu sonhei com porteira, o que significa? E o cara dando o significado de cada som, de cada símbolo ali, de uma maneira espiritual, né? Eu considero isso um tanto perigoso. O diabo ele é astuto, ele é extremamente enganador. E a gente precisa estar atento a esse tipo de situação para não cair nessas armadilhas. Né? Não descredibilizo aquilo que o Senhor está mostrando por meio de sonhos, porque a Bíblia fala que ele mostra aos seus videntes e profetas por meio de sonhos. Né? Isso ele fala lá para Miriam e Arão, quando eles se rebelam contra Moisés. Ele fala, havendo profetas, né? Eu falo a eles por meio de sonhos e enigmas, né? Mas falo com Moisés face a face. Então o Senhor fala por meio de sonhos. Falou com José, falou com Nabucodonosor para que Daniel interpretasse, falou com o próprio faraó, né? E com diversas outras pessoas bíblicas você vê o Senhor falando por meio de sonhos. Nós não descartamos isso, e isso ainda manifesta-se hoje. Amém? Mas nem todo é espiritual. Né? Uma grande parte não é espiritual, é do mundo natural. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nessas duas primeiras aulas, né? Sobre os sonhos na visão da psicanálise, para que você tenha uma clareza, um filtro melhor, né, na interpretação de sonhos, para que você possa exercitar o dom de interpretação de sonhos com mais clareza, com mais tranquilidade. Amém? Realmente buscando no Senhor aquilo que vem a ser dele. Ok? Então, dito isso, vamos começar, né? Então, sonho segundo a psicanálise. Então, o que é a psicanálise freudiana, né? O que Freud, que é o pai da psicanálise, ele tem estudos, né? E esses estudos são provados e validados, né, por anos aí, né? Já tem séculos nessa linha. O que ele fala a respeito dos sonhos, né? Freud define os sonhos. Freud define que os sonhos é a realização, mesmo que distorcida, de um desejo inconsciente.
Isso aqui é algo muito interessante, né? Freud ele define os sonhos como a realização, mesmo que inconsciente, de um desejo, né? Essa é uma das definições para os sonhos. Esses desejos muitas vezes são relacionados inconsciente para incontáveis para a consciência e se expressa simbolicamente. Então, como é que traz isso, né? São desejos do inconsciente, são pensamentos do inconsciente que durante a vigília da noite ele se manifesta de forma no consciente em maneira de sonhos, em forma de sonhos, tá? Então, por exemplo, aqui traz um exemplo interessante que eu gostei, olha só. Uma criança que deseja brincar mais tempo pode sonhar que está num parque cheio de brinquedos, né? Então, a criança, ela quer brincar mais, ela não quer parar, mas deu a hora de dormir, o pai leva, ela manda ela dormir. Então, à noite, ela sonha que ela está num parque cheio de brinquedos ali, brincando. Então, é um desejo inconsciente que se manifesta, né? Essa é uma maneira de definir os sonhos. Um adulto que sente raiva de um colega no trabalho e à noite ele vai dormir e ele sonha que ele está vencendo numa competição, que ele está de alguma forma em uma briga, numa discussão ali. Então é a forma como o hipocampo vai trabalhar para organizar esses sonhos dentro da mente, tá? Então, a grande maioria dos sonhos, volto a dizer, são apenas frutos do nosso dia a dia, tá? Sonhos como protetor, né? O sono do sono. Então, o cérebro ele é muito poderoso, gente. Eu acho incrível assim a maneira como a nossa mente trabalha, que ela organiza, tudo é muito bem organizado. E os sonhos, ele é um protetor do sono. Olha que coisa interessante. O organismo sabe que você precisa dormir, mas tem ruídos externos, tem barulhos externos, tem coisas acontecendo, mas você precisa dormir. Entendeu? O seu corpo precisa daquele repouso para se reestruturar, né? Então ele estabelece, ele manifesta em meio a sonhos. Então, por exemplo, o barulho de um despertador, né? Então, em vez de você acordar, ao invés de você acordar ali com o barulho despertador, né? Você sonha com um telefone tocando, né? Sonha com um barulho acontecendo, né? Começa a conversar ao seu redor, ao invés de você acordar com o barulho da conversa, você sonha com pessoas que vai pegando esses sons externos, entendeu? E desenhando ele dentro de um cenário na sua mente. E forma, assim, então, os sonhos, né? Então, tem isso. Uma necessidade fisiológica, né? Aquela vontade de ir no banheiro. Aí você está dormindo, o corpo não quer acordar, então você sonha indo ao banheiro. Muitas pessoas acabam fazendo aí um acidente trágico quando isso acontece, né? Mas muitas vezes pode suceder. Às vezes você acorda e já vai, mas vem aquilo no sonho. Você está com sede, né? O seu corpo está com sede, o seu corpo está desidratado, né? Por conta da sequidão, do ar-condicionado, alguma coisa. O seu corpo desidratou, a garganta secou. E o seu corpo fisiológico percebe que precisa de água. E aí você sonha bebendo água, só que não mata a sua sede. Você sonha bebendo água, entendeu? Por quê? Porque o corpo está necessitando, mas tem uma vigília nele. O sono, os sonhos, ele trabalha para não fazer você acordar por conta dessas necessidades fisiológicas. Ou acordar de uma maneira mais suave, entendeu? De maneira com que o seu corpo possa se restabelecer durante o período que você acorda. Tá entendendo? Então, isso ali é uma função do sono, dos sonhos, né? Olha que coisa interessante. É, sonhar com expressão inconsciente, né? Sonhar com expressão inconsciente. O inconsciente encontra no sonho uma forma de se manifestar. Então, aquilo que está lá no meu inconsciente, né? Ela vai procurar de alguma maneira se manifestar nos sonhos, tá? Então, desejos, conflitos internos, emoções reprimidas, energias imagens disfarçadas. Então, assim,
você tem ali o Freud trabalha muito isso, né? Acho muito interessante quando a gente vai fazer psicanálise, a gente vê muito isso, que a pessoa tem um trauma dentro dela, né? Se vê isso muito nas pessoas com transtorno de TEP, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Um estudo foi feito ali em pessoas que veio da Segunda Guerra Mundial, né? Pessoas que vinham da guerra, e quando eles voltavam, eles tinham sonhos constantes de combate, entendeu? Acordava ali, né, em estado de pânico, de angústia. Então, isso era emoções suprimidas, né? Que durante o dia, a vigília do dia, não permite que o inconsciente fique acessando isso o tempo todo, porque senão seria insuportável viver, seria difícil viver. Mas ao dormir, aquela emoção reprimida, ela vem para o hipocampo, vem para o consciente e mistura a imagem do passado com o presente, com o contexto do cotidiano, entendeu? Gerando ali uma certa emoção. Não está entendendo? Então, são emoções, muitas vezes, né? Aqui como sonho como expressão do inconsciente, muitas vezes são desejos, conflitos, desejos que, né? Como é que eu vou explicar para vocês aqui? Desejo que conscientemente para você seria reprovado, né? Pelo seu padrão de crença, pela sua fé, você reprova aquilo, mas o seu corpo, a sua mente deseja aquilo. É um desejo não curado, é um desejo reprimido. Esse desejo muitas vezes volta em torno de sonhos. Você está entendendo? Ele vem em forma de sonhos. Tem pessoas que elas sonham constantemente com relações sexuais. Ai, pastor, isso é um demônio? Nem sempre. Nem sempre é íncubus, nem sempre é súcubus. Muitas vezes pode se tratar de desejos reprimidos, né? A pessoa que ela está se buscando se curar de um vício de pornografia e não passa mais agora a ver pornografia e agora passa a ter esses tipos de sonhos. Ah, é o diabo trazendo? Não. É a mente mesmo trabalhando para reestruturar e reorganizar aquele desejo. Tá entendendo? Amém? Então, isso é muito interessante nós termos essa clareza, né? Por isso que eu preciso entender sempre, olhar para o contexto do sonho, olhar para o contexto da pessoa, buscar fazer as ligações naturais e aí então partir para o sobrenatural quando o natural não se tem uma resposta clara diante disso, tá? Então, muitas vezes os sonhos ele vem manifestando feridas, né? Mágoas. Então, uma pessoa que termina um relacionamento uma pessoa que termina um relacionamento, mas reprimiu a tristeza, né? Então, ela terminou aquele relacionamento ali e ela reprime a tristeza. Não, eu estou bem, eu estou tranquilo, não é para ser, não sei o quê, papapá. Mas ela reprime aquela tristeza. Aí à noite ela sonha com alguém indo embora, com alguém partindo, né? Com alguém, ou ela sonha com mudança de viagem, né? Indo para um lugar, pegando as malas. Então ela sonha com coisas nesse sentido, né? Ou seja, que represente uma perca, um desligamento. Ah, isso é espiritual. Não, não é espiritual. Isso é dentro do contexto que ela está vivendo, tá? E por conta desse contexto que ela está vivendo, é a maneira como a mente organiza essas emoções. Tá certo? Amém? Então, nós precisamos ter isso aí muito claro conosco, né? Alguém que tem medo de fracassar, né? E aí ela sonha que está fazendo uma prova muito difícil, que não consegue ali, está complicado, entendeu? Por quê? Porque está expressando esse medo, está expressando essa insegurança. É a forma com que a mente está trazendo está expressando essa emoção, né? Está organizando essa emoção dentro da vida da pessoa diante do momento em que ela está passando. Então, posso falar para você que a maioria das pessoas que chegam com sonhos para mim, eles têm mais a ver com os seus dia a dia, com seus traumas, com os seus medos, com as suas emoções reprimidas, do que de fato com algo profético, com algo espiritual, tá? Então a gente precisa ter esse entendimento claro. Ok? Trabalho do sono, né? Como é que o sono ele vai trabalhar, né? Como é que trabalho dos sonhos, né?
Como é que os sonhos vai trabalhar? Como o desejo se disfarça, né? Então, como é que os meus desejos ele se disfarça e se apresenta para mim em forma de sonhos? Então, Freud ele fala sobre isso de uma maneira interessante. Ele diz assim: Freud identificou o mecanismo psíquico que transforma conteúdos latentes, o desejo inconsciente, em manifesto, a história lembrada. Então, ele identificou que, né, em seus grupos de estudos, seus pacientes, ou seja, pega ali várias pessoas que repete-se o mesmo padrão, então você vê que ali há algo, né, de um padrão da mente. A mente se comporta dessa maneira. Então, por isso é feito esses estudos. Os estudos, a gente cita Freud, que ele iniciou-se a pesquisa, mas essa pesquisa ela vai sendo, né, repetida durante anos e anos. Por isso ela é mais confiável e validada nesse sentido de sonhos para a psicanálise. A gente que trabalha com isso, a gente aprofunda muito nessa situação, porque realmente a gente vai achar ali como diz outro, vai achar alguma coisa no meio desse cisco todo aí, né? Então ele identifica mecanismo psíquico que transforma conteúdos latentes, né? O que é conteúdos latentes? Latência nos fala de algo pulsante, né? Algo vivo, né? É como se você leva uma pancada ali e fica, né? Que nem aqueles desenhinhos, né? Dá uma pancada e aquele calo fica piscando, né? Aquilo ali seria uma latente, uma dor, entendeu? Isso é uma latência. Então, ele fala dessa questão dos sonhos, que pega esses conteúdos latentes, essas dores latentes, né? Desejos inconscientes, né? Desejos que eu tenho em diversas áreas da minha vida, mas que são inconscientes. Ele pega isso e manifesta em forma de história lembrada. Então ele cria um roteiro, ele cria todo um cenário, né? Eu costumo sonhar com cenários inteiros, que parece um filme, né? E eu me lembro desse filme, e depois que eu acordo eu até quero voltar para lá para poder terminar, porque às vezes não terminei a história, eu quero saber o que é que aconteceu no final, né? E eu fico pé da vida quando eu não consigo concluir a minha história dentro dos meus sonhos. Mas é muito interessante. Se cria todo um roteiro, toda uma situação. Por quê? É a maneira como a mente organiza tudo isso, tá? Então é uma forma como a sua mente vai sempre trabalhar essas coisas, né? Desejos inconscientes manifestos. É, condensação. Vários significados em uma única imagem. Então, né, vou dar um exemplo prático aqui. Sonhar com uma casa que mistura elementos da casa da infância com a casa atual, né? Representando segurança infantil com responsabilidade de adulto, né? Ou muitas vezes insegurança infantil com a responsabilidade do adulto. Então a pessoa ela sonha ali com a casa, mas pastor, eu sonhei que na casa que era a casa da minha infância, eu me lembro que a gente tinha isso, mas ao mesmo tempo eu já estava numa casa de agora e tal. Ai, Deus quer mostrar isso. Não, querido, calma lá, né? Isso tem as suas importâncias? Tem. Na questão de gestão de conflitos internos com a pessoa pela qual está sendo aconselhada, né? Então eu gosto de ouvir os sonhos e eu dou importância aos sonhos, mas eu não dou espiritualidade aos sonhos. É uma diferença, né? Você ouvir os sonhos, dá importância aos sonhos, mas não dá espiritualidade aos sonhos. Porque na sua grande maioria não são espirituais. Na sua grande maioria se trata de uma gestão de conflitos internos, né? De conflito da pessoa em si. E que precisa, e é a forma como que a mente, né, se utiliza para organizar aquelas emoções. Então a pessoa ela tem conflitos ali, pastor, eu sempre estou sonhando com a minha casa lá no passado e tal. Outro dia chegou uma ovelha, né, uma pessoa em mim e falou assim, pastor, eu sonho sempre que eu estou naquela casa, na mesma casa, e a casa tem andares ali, eu vou naquele quarto, tal, tal, mas aí tem um outro andar que eu preciso acessar e eu não consigo ir lá, entendeu? E eu não dou conta de chegar lá.
Eu acordo, eu volto e sonho novamente as mesmas coisas. Isso é espiritual? Não é espiritual. Isso revela uma crença, uma limitação com base em algum trauma sofrido no decorrer da história. Entendeu? E que precisa ali buscar entender, compreender o histórico da pessoa, o porquê que ela está tendo esse conflito de não conseguir romper e que área ela precisa romper. Porque muitas vezes a mente, né, o inconsciente, sabe que há um travamento ali e que precisa ser rompido. Mas no consciente a pessoa não sabe. Então ele manifesta em forma de sonhos, né? Então ele usa ali muitas vezes memórias de um passado, de uma situação do passado, né, em um único elemento, e aí ele já traz, de repente a pessoa já está num cenário de agora, já é um cenário diferente e tal, entendeu? Com uma responsabilidade diferente, e aí traz-se essa situação, né? Então, condensação numa mesma imagem, né? Você pega ali vários momentos emocionais da história em um único contexto, e isso muitas vezes se manifesta em forma de sonho. Deslocamento, né? É a emoção transferida de um objeto para o outro, tá? Então, dentro dessa questão do deslocamento, né? Olha só, exemplo, raiva do chefe aparece num sonho brigando com o vizinho. Então você está com a raiva do chefe ali e tal, está com a raiva reprimida, aí você aparece sonhando que está brigando com alguém e tal de coisa, e aquela discussão, pastor é um inimigo. Não, amado, é um deslocamento de emoção, né? Você tinha uma emoção a respeito de uma pessoa e no meio do sonho você sonha com outra pessoa, com outra imagem, entendeu? Ah, eu sonhei, mas era um outro rosto, mas eu sabia que ao mesmo tempo era fulano, mas não era Bertrando, entendeu? Então isso é deslocamento de emoção, né? E aí se manifesta em forma de sonhos, né? Deslocamento de desejos, mas que manifesta em forma de sonhos. Você está entendendo? Né? Simbolização, uso de imagem para representar desejo. Então, por exemplo, a pessoa sonha com a chave que pode simbolizar o abrir de novas possibilidades, acessar algo escondido, né? Ah, eu sonhei com chave. Que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer nada, né? É um desejo que você tem, é uma vontade que você tem de acessar algo, né, de fazer uma viagem, de fazer isso ou de fazer aquilo, entendeu? E que está em você. E aí isso vem e se manifesta em forma de sonhos, né? Então, sonhar com objetos, sonhar com isso, sonhar com aquilo, tem mais a ver com os meus conflitos internos, com as minhas memórias, entendeu? Do meu dia a dia, do que de fato com algo espiritual, tá? Então fique muito atento a isso. Nós vamos dar continuidade no próximo módulo.